Oi meninas, passando aqui nesse domingo maravilhoso de sol, do jeito que eu gosto, tá bem quente, bem calor, bem gostoso, o dia que Deus preparou pra nós, pelo menos esse é o clima aqui em Brasília. Tô passando aqui rapidinho pra fazer uma indicação, uma recomendação. Ontem nós falamos sobre, lá na live, né, sobre livros, a Rebeca Salazar deu algumas dicas e eu finalizei a live dando a dica do livro do Tim Keller, Fé e Trabalho, nossa profissão a serviço do Reino de Deus. Expliquei lá por que eu indico esse livro, por que ele é tão maravilhoso, né? E olha só o que aconteceu hoje de manhã, antes de eu ir para a igreja. Eu abri o Pão Diário, que é o meu aplicativo de devocional. Eu uso o Pão Diário para fazer as minhas devocionais. Inclusive, essa é a minha indicação para vocês. Se vocês não têm um livro ainda, um aplicativo, algum instrumento que ajude você na sua devocional de todos os dias, o Pão Diário é uma ferramenta maravilhosa, um aplicativo que eu gosto muito e eu recomendo bastante, viu? Então é só baixar aí no seu celular, no seu iPad. E aí, quando eu abri hoje o Pão Diário para fazer a minha devocional do dia, o que vem? Qual é o tema? Qual é o recadinho de Deus para mim nesse domingo? Trabalho. Por que a gente trabalha? Por que Deus quer que a gente trabalhe? Qual é o significado do trabalho? Ou seja, tudo a ver com o assunto de ontem da live, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês o que o autor da devocional de hoje aqui do Pão Diário escreveu. Ele começa a devocional dele falando que ele lembra muito do pai dele, um homem trabalhador, sempre mexendo nas ferramentas, sempre mergulhado na oficina dele, martelando, serrando e muito comprometido com o seu trabalho. E aí depois ele começa a dizer que quando ele lembra do pai dele, ele também acaba pensando e se lembrando no Pai Celestial e Criador que sempre está ocupado. Aliás, Deus é um grande trabalhador, né? E sempre muito ocupado, porque para dar conta dessa criação toda que ele fez, dá muito trabalho, não dá não? Pois é. Então ele continua aqui, ó. Ele continua falando assim, ó. No início, Deus lançou os alicerces do mundo, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria, remetendo ao Deus ocupado e trabalhador. Tá lá em Jó 38:4, do versículo 4 ao versículo 7. Tudo o que ele criava era uma obra de arte, uma obra-prima. Ele projetou um mundo lindíssimo e viu que era muito bom. Está em Gênesis 1:31. Isso inclui você e eu, na hora que ele fez a criação e viu que era muito bom. Foi muito bom criar você. Isso é o que Deus disse. Isso inclui você e eu. Deus nos projetou com detalhes íntimos e complexos. Está lá em Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16. E confiou a nós, criados à sua imagem, o propósito e o desejo de trabalhar, o que inclui dominar e cuidar da terra e de suas criaturas. E aí ele dá a referência bíblica, Gênesis 1:26-28 e Gênesis 2:15. Não importa o trabalho que façamos, em nosso emprego ou no lazer, Deus nos capacita e nos dá o que precisamos para trabalhar de todo o coração para Ele. E tudo o que fizermos, que façamos para agradar a Deus. Era isso que a gente estava falando ontem na live, né? E é isso que o Tim Keller destrincha lá no livro dele, né? Então eu termino no meu recadinho de hoje com Colossenses 3:23, que diz assim: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo. Vou repetir: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor. É por isso que ontem a gente estava conversando sobre o que é o trabalho, qual é o motivo do nosso trabalho, a razão principal do nosso trabalho. É glorificar a Deus e é fazer de bom ânimo como para o Senhor, fazendo para o Senhor. Amém? E eu compartilho isso com vocês, dou essa dica do aplicativo do Pão Diário para as devocionais e compartilho esse assunto que está muito ligado ao assunto de ontem, né? É aquela história da Jesuicidência, mas a gente sabe que isso é brincadeira, que não existe coincidência, que tudo está no controle das mãos de Deus e Jesus sabe de todas as coisas, do nosso levantar e do nosso deitar. Então tá tudo escrito,
tudo determinado, o Senhor sabe de todas as coisas. Se ontem a gente falou sobre isso, é porque Ele já sabia que hoje, na minha devocional, eu ia ler sobre isso. Muito bom, né? Glória a Deus por isso. Enche meu coração de alegria ver o cuidado de Deus e sentir o cuidado de Deus nas nossas vidas. Então fica aí a minha dica. Baixe o aplicativo do Pão Diário se você ainda não tem nenhuma ferramenta que te ajude a fazer devocionais. Você vai gostar muito, eu tenho certeza. E não esquece, vai ler o livro do Tim Keller, Fé e Trabalho, Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus. Vai te ajudar muito a entender por que você tem que trabalhar, por que a sua profissão é importante para o Reino de Deus e por que Deus te deu os dons e os talentos que você tem. Bom domingo para todo mundo. Tchau, um beijo grande.